Boa tarde, oitavo ano. Vamos fazer a correção do exercício aqui. Lembrando que o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, né? Sujeito composto tem mais de um núcleo. Sujeito indeterminado aparece na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o se. E o sujeito inexistente é aquele que indica tempo ou indica fenômeno da natureza ou fenômenos meteorológicos, né? Havia chovido muito naquele dia. O verbo haver está indicando aí fenômeno da natureza, né? Então é um sujeito inexistente. Sem perguntar, arrancaram as árvores. Olha o verbo arrancar aqui, ele está em terceira pessoa do plural, né? Ele está indicando então que o sujeito não aparece, não se sabe de quem, né? Se trata então do sujeito indeterminado. A número 3 é meio-dia e meia. É meio-dia e meia, está indicando tempo também. Então, é um sujeito inexistente, né? Desesperados, os animais fugiram à procura de abrigo. Então, os animais é que fugiram, gente. Então, aí é um sujeito simples, né? Os animais. O núcleo é animais, então é um sujeito simples essa aí. Deveria haver mais incentivos. É o verbo haver, no sentido de existir, né? Então, é um sujeito inexistente nessa aí. Vai fazer frio hoje. Tá indicando tempo aí, né? Então, essa número 6 é um sujeito indeterminado. Aliás, gente, é um sujeito inexistente. A número 6 é um sujeito inexistente, né? Falei trocado. Vai fazer frio hoje, sujeito inexistente. Chegaram pai e filho. Então, o sujeito aqui é pai, o sujeito aqui é filho, que eles chegaram ao local, né? Sujeito composto de dois núcleos, pai e filho. A número 8 é a mesma coisa, que ó, pai e filho saíram silenciosos. Então, pai e mãe, né? Enfim, não, pai e mãe saíram. Então, esse aqui é um sujeito composto também de dois núcleos, que é pai e a mãe. Cercaram o pátio com arames. Então, esta aí, quem cercou o pátio com arames? Não se sabe, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural. Essa aqui, ó, vende-se, terceira pessoa do singular, mais o se, o sujeito indeterminado. Essa aqui, vende-se, terceira pessoa do singular, tô trocando, viu, gente? Terceira pessoa do singular, mais o se, né? Então, sujeito indeterminado. Somos brasileiros. Quem são brasileiros? Nós. Então, aqui é um sujeito oculto, que é nós, né? O núcleo é o próprio nós aí, que aparece oculto, né? Deveria haver mais festa, não se trata de ninguém, né? O verbo haver no sentido de existir. Então, oração, sujeito inexistente. Vai haver um torneio. Também o verbo haver no sentido de existir, né? Então, é um sujeito inexistente. Os peixes fugiram. Quem fugiu? Os peixes. O núcleo é peixe, só um núcleo. Ele está aqui, então é um sujeito simples. Apareceu o dono do cachorro. Na verdade, quem que apareceu? Aqui, ó, o dono. O núcleo é dono, né? Então, é um sujeito simples, o dono. Né? O sujeito é o dono do cachorro. O núcleo que é o dono, né? O vento está forte. O que é que está forte? No caso, que essa frase não tem verbo haver, não, nem indicando tempo, não. Está falando sobre o vento, ó. Sujeito é vento, o núcleo o vento, né? Choveu dinheiro naquele lugar. Gente, choveu dinheiro, está no sentido figurado. O sujeito aqui é dinheiro, né? E o restante da frase está bem claro aqui, que está se referindo a dinheiro. O homem trovejou, sentido figurado também, que homem não troveja, né? Então, o sujeito é o homem, núcleo, homem, tá? Conheço aqui o sujeito oculto de novo, eu conheço seu pai há muito tempo. Eu que conheço, tá? Esse verbo se referindo a mim, a eu, né?
Existe um recurso possível. O que é que existe? Um recurso possível. O núcleo é o recurso aqui, tá? Sujeito simples. A vida está cheia de surpresa. O que é que está cheio de surpresa? A vida, o núcleo, vida, sujeito, a vida. Sujeito simples. É branca a folha e o desenho. É branca porque o sujeito concorda com o mais próximo aqui, mas o núcleo, o que é branca? É folha e desenho, tá, gente? Sujeito composto. Alegres e felizes chegaram. Quem chegou ao local? O sujeito indeterminado. Não se sabe de quem se trata, né? Sujeito indeterminado. Agora aqui para a gente classificar o sujeito, né? O predicado como predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O nominal, que o núcleo é o núcleo é um nome, né? O verbo é só de ligação, sem importância. Predicado verbal, o núcleo é o verbo, é fundamental. E o predicado verbo nominal, o núcleo é um verbo e um nome. Esse nome sempre vai ser chamado de predicativo. Nós estamos estudando que é predicativo do sujeito, né? Nós éramos 6 naquela época. O sujeito é nós. Éramos 6 naquela época. O verbo é o verbo ser, né? Nós 6 naquela época, tá vendo? Deu para entender ainda a frase, né? Então, o verbo de ligação, daqui para frente, né? O predicado. Então, o núcleo não é o verbo, né? Não é o verbo. Então, aqui é predicado nominal. Nessa aqui, finalmente conquistei o sucesso. O sujeito é eu, né? Que está oculto aqui, ó. Né? Então, é eu e o restante da frase todinha, que é predicada. Sujeito oculto, então predicado verbal, tá? A vida se transforma constantemente. O que é que transforma constantemente? A vida. Qual que é o núcleo? Vida. Graças ao nosso esforço fomos vencedores. Quem são vencedores? Nós fomos vencedores. Nós, né? Sujeito oculto aqui, o restante, toda a frase, ela é um predicado, né? Pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti, Senhor. Esse sujeito aqui, esse Senhor aqui é até um vocativo, tá? Não entra na predicado, não. Então, pequei é eu, sujeito, e a frase toda é predicado, tá? Somos indignos de certos favores. Verbo ser, verbo são aqui, né? Então, predicado nominal, né? Aprecio aqui, ó. Eu aprecio. Então, essa frase toda é predicado verbal, né? E o verbo é apreciar, verbo importante. Cheguei alerta ao local. Quem chegou? Eu, sujeito oculto, que todo é predicado verbal, está girando em torno da ação, né? Chegar. O artista cantava emocionado. Quem cantava emocionado? O artista. O que o artista fazia? Cantava. Como que ele estava? Emocionado. Você viu que aqui tem um predicado, tem um núcleo, que é o verbo, cantava, de indicação, mas tem uma característica aqui do sujeito. Quando tem característica do sujeito assim, a gente chama também de núcleo. Então, esse predicado aqui, cantava, emocionado, o núcleo é cantava e o núcleo é emocionado. Então, nós temos um predicado, verbo nominal. Quando ouvia música, dormia tranquilo. Mesma coisa, gente. Aqui, ó. Quando ouvia música, dormia tranquilo. Ele ou ela, né? Dormia tranquilo. Ele, né? No caso é tranquilo. Então, como que o que acontecia? Dormia, é núcleo, é um verbo importante, né? Dormia. E tranquilo é a característica do jeito que ele dormia, né? Então, tem esse núcleo e tem esse núcleo, é predicado verbo nominal. Olhava, sozinho o verbo está falando, olha, tudo.
Então, aqui nós temos um verbo, não temos um sujeito aqui, né? Então, esse verbo aqui, ele indica a ação, predicado verbal, tá? Olhava atento. Ele, por exemplo, olhava e estava atento. Nós temos um núcleo, que é ele olhava, né? E o núcleo também atento. Que jeito que ele fazia? Ele olhava. Ele estava atento. Então, a característica é núcleo e o verbo que também é um núcleo, né? Predicado, verbo nominal. Os animais fugiam dos caçadores. Olha, os animais é o sujeito, fugiam, verbo indicação, predicado verbal também, né? O outro, vou repetir essa. Os animais fugiam e estavam desesperados. Repetir não, né? Os animais fugiam desesperados. O que acontecia com os animais? Eles fugiam. E como que eles estavam desesperados? Então, a 14 é predicado verbo nominal. Núcleo e núcleo. Corria muito. Corria um verbo importante de indicação. Muito é só uma intensidade aí, né? Então, predicado verbal. O sapateiro olhava o relógio. Sujeito, o sapateiro, olhava, é um verbo de indicação, predicado verbal, né? O sapateiro olhava-o preocupado. O verbo, o sujeito é o sapateiro, né? Olhava é um verbo importante também. E preocupado aqui, ó, 2, ó. Como que ele estava? O sapateiro olhava o preocupado. Quem estava olhando preocupado era o sapateiro, né? Então, aqui é a característica do sujeito. Aqui é núcleo, olhava, e preocupado é núcleo também. Então, nós temos predicado, verbo nominal, na 17. 18, permaneço em casa. Esse verbo permanecer é também de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar. Né? Permaneço em casa. Então, aqui nós temos predicado nominal na 18. Aparecia o guarda sempre à noite. O verbo aparecer, indicação, né? Então, predicado verbal aqui. O pai parecia um general. Aí é a característica dele aqui, né? Um general, o pai parecia um general. Então, os verbos ligação ser, estar, ficar, parecer. Esse aqui então, predicado nominal. O pai, general. Parecia um general. É um general, né? Pode ser. Desapareceu o animal na mata. O que é que desapareceu na mata? O animal. Então, desapareceu um verbo muito importante que indica ação, né? Predicado verbal, a 21. A número 3 fala assim: sobre a classificação do predicado é incorreto afirmar. Então, o que é incorreto afirmar? Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal, certo, né? O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, isso. Tá correta essa frase aí, tá? Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal, certo? O verbo for um núcleo, predicado verbal. O predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal e um predicado nominal, certo? No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado por um predicativo do sujeito, do objeto. Errado isso aqui, né? Olha, vamos de novo. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado por um predicativo do objeto. Não, predicativo do sujeito também pode, né? Tá errada essa letra D. A número 4, analise, assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Ele chegou da festa, já era madrugada.
Os moradores estavam revoltados. Ele encontrou os amigos. Vamos ver o que pergunta. Então, vamos ver. A número 1 aí, ele chegou da festa, já era madrugada. Ele chegou da festa, predicado verbal. Né? Verbal. Vamos ver qual dessas aqui que é. Os moradores estavam revoltados. Nominal. Verbo estar, nominal. Né? Aí eu vou... Os moradores estavam... ele encontrou os amigos do bar. É um verbo importante, é um verbo. Tá indicando que é essa, né? Os estudantes protestaram nervosos, ó. Ação e a característica, verbo nominal, né? Essa aqui, a outra. Ela ficou aflita. Essa aqui, gente, ó. B, né? Verbal, nominal, verbal, verbo nominal. Vamos ver o que é isso aqui. Paulo está adoentado. Paulo está no hospital. O predicado é verbal em 1 e 2. Paulo está adoentado. Não. 1 é nominal, né? O predicado é verbal em 1 e 2. O predicado é nominal em 1 e 2. Deixa eu ver o 2. Paulo está no hospital. Nominal em 1 e 2. Não precisa nem de analisar o resto. Vamos ver aqui a outra. Predicado verbal. Predicado nominal. Verbo nominal, né? Mauro parece feliz. Nominal. Beatriz joga voleibol. Verbal. O menino é sensível. Nominal. O planeta é nosso. Nominal. Os alunos estudaram. Verbo nominal. Estudaram e estavam cautelosos, né? Pedro saiu contente. Verbo nominal também, igual a letra E. Ele chegou atrasado. Verbo nominal também. As pessoas parecem seguras. Nominal. Juliana estuda muito. Verbal. Fred desenhava na lousa. Verbal. O professor corrigiu a redação. Verbal. Maria abriu o presente inesperado. Então, Maria... Quem abriu o presente? Maria. Maria abriu o presente inesperado. O presente não foi esperado. Ó. Isso aqui a gente chama de predicativo do objeto. Aqui, ó. Presente que era... Existe uma característica do sujeito... Se tivesse escrito assim, Maria abriu o presente desesperada, inesperada. Desesperada, né? Aí, estava se referindo a Maria, né? Mas aqui, ó, Maria abriu o presente inesperado. Esse inesperado está se referindo a presente. Nós não estudamos essa matéria ainda, mas marca aí, ó. É predicativo do objeto, isso aqui, ó. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal, tá? Nesse aqui, ó. Na letra L, né? A viagem deixava todos aflitos. A viagem deixava aqui, ó. E como que eles ficavam? Aflitos, né? A viagem deixava todos aflitos. A viagem deixava aflitos. Esses todos aqui, que é os que estão aflitos, né? Então, é predicado verbo nominal isso aqui, né? Deixaram todos aflitos. Predicativo do objeto aqui de novo, se referindo a esses todos aqui, aqueles que estavam aflitos, né? Predicado verbo nominal. Você tem que olhar assim, tem duas características, né? Nessa frase. Maria lia a carta emocionada aqui, ó. Duas características, ó. Emocionada aqui está se referindo a Maria, né? A Marta aqui, ó. Marta que lia a carta emocionada, ela que está o predicativo do sujeito. Então aqui vocês têm predicado verbo nominal, porque tinha o núcleo aqui e o núcleo aqui, ó. Tipo que a Maria estava. Marta anda preocupada aqui, ó. Esta aqui é predicado nominal, porque esse anda aqui não está indicando a ação, ele está indicando a característica dela, tá?
Então, esse aqui é predicado nominal. O carteiro entregou a carta. Então, predicado verbal, porque se entregou que só pede um complemento, não tem outra característica, né? Separa o sujeito do predicado e identifique o núcleo. Um bando de andorinhas. Aqui, ó, sujeito, né? Pousou. Então, um bando. O sujeito é ter andorinhas. E núcleo, o que pousou? Foi o bando. Isso. É meu irmão e minha irmã, aqui, ó. O núcleo, irmão. Sujeito é ter irmã, né? É irmão, irmã. Na verdade, quem estava, né? A madeira é usada na fabricação. O que é usado na fabricação de tal. A madeira. Então, a madeira é um núcleo, né? O sujeito é a madeira. Lúcia e Alex. Os dois núcleos aqui, né? Que é Lúcia e Alex, né? A luta em defesa do ambiente é necessária. O que é necessário e fundamental? A luta em defesa do ambiente. Qual que é o núcleo? Luta, a luta, né? E o núcleo é luta aqui, o sujeito é a luta. Então tá bom, tudo de bom para vocês e até a próxima.